Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar a respeito de codependência. Vocês sabem do que se trata? Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar? Pois bem, aqui no canal falando sobre você, o assunto então de hoje é codependência. Quem não me conhece, vou me apresentar, me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Bom, e aí, o que é essa codependência, né? Nós tivemos um vídeo que saiu recentemente a respeito da dependência emocional. Aquela pessoa que coloca e deposita tudo em outra, a sua vida depende da outra. Se a outra pessoa sumir, sair da sua vida, ela acha que não tem mais motivos para continuar. Ela simplesmente não consegue fazer as coisas sozinhas, não consegue lidar com a sua vida sem a outra pessoa. Resumidamente, esse é o dependente emocional. E o codependente? O codependente é aquela pessoa que precisa que o outro seja dependente dele. Como assim, Nalu? Que maluquice é essa? É aquela pessoa que precisa que uma outra com quem ele se relacione entregue a sua vida para ele. Ou seja, que ele faça tudo por essa pessoa, que ele resolva todos os problemas para essa pessoa. Mas o dependente emocional também tenta estar sempre ali resolvendo, fazendo as coisas e cuidando do outro. Mas ele faz isso por desespero. Ele tenta ocupar o espaço do seu parceiro o tempo inteiro. O codependente não, ele faz naturalmente. É aquela pessoa que está sempre ali disposta, está sempre ali ajudando, nunca diz não. A pessoa precisa de algo, ela tem. A pessoa precisa resolver alguma situação, ela resolve naturalmente. Ela está sempre ali disposta, ela está sempre ali pronta. Ela não diz não nunca. Ela resolve todos os problemas o tempo inteiro. A pessoa que convive com um codependente, seja o tipo de relação que for, familiar, amizade ou afetiva, amorosa, no início até é bom, né? Ter alguém que faça tudo por ela. Só que esse fazer tudo tem um preço muito alto, que é o codependente espera da outra pessoa que ela esteja 100% para ele, que ela sempre dependa dele para tudo, que ela sempre esteja pronta para que o codependente possa ocupar a sua vida, arrumando, fazendo, acertando, consertando. Então a pessoa perde a sua própria existência, ela já não sabe mais quem ela é, nem o que ela precisa, porque o outro faz tudo, o outro sabe tudo, o outro entende de tudo, o outro consegue tudo. Só que o codependente, ele faz coisas que diminuem o seu parceiro ou parceira. Se a pessoa tenta fazer alguma coisa sozinha, se a pessoa tenta desenvolver algo, resolver algo, o codependente chega e pergunta: ah, mas tá certo isso mesmo? Mas será que tu vai conseguir fazer até o fim? Olha, se precisar, se não der certo, se sentir que precisa, eu tô aqui, é só me chamar que eu resolvo, eu te ajudo. Então, de uma certa forma, ele gera na outra pessoa uma certa dúvida de capacidade. E o outro acaba, então, perdendo a sua própria essência, a sua própria identidade. O codependente, ele precisa muito de alguém dependente dele, porque só assim ele consegue se sentir amado. Só assim ele consegue identificar que realmente aquela pessoa precisa dele.
Existe muito de manipulação também no codependente. Ele manipula muito através de conversas, né? Ok, se tu não precisa mais de mim mesmo, então acho que eu não tenho porquê de estar aqui. Mas se tu já tá conseguindo, tá se resolvendo sozinho, então tá, eu não tenho mais utilidade, né? Então ele vai manipulando e a pessoa que tá ali, não é bem assim. Eu preciso de ti sim, eu gosto da tua companhia aqui, me ajuda, por mais que a pessoa não esteja mais precisando. Então o codependente é aquela pessoa que necessita que os outros dependam dela. De uma certa forma, o codependente se acha superior. Ele acha que sabe tudo mesmo, que conhece tudo mesmo. Ele gosta da dependência. Ele gosta de prender o outro. Ele sente que só assim ele consegue se sentir alguém. Então, a gente tem que aprender também nisso, diferenciar aquela pessoa que naturalmente gosta de ajudar, aquela pessoa que gosta de fazer a diferença, né? Tá ali, se você precisa de uma ajuda, a pessoa vai sem problema nenhum. Só que o codependente, ele esquece da sua vida. Ele simplesmente vive a vida do outro, para que o outro fique dependente dele. Só que ele depende dessa pessoa, porque ela precisa que dependa dele. É uma bagunça de dependência, mas é bem assim mesmo. Só que o codependente, ele se perde. Ele se perde porque ele está tão focado em cuidar e fazer tudo para a vida do outro para se sentir importante, que ele esquece dele. Ele não sabe mais das suas necessidades, ele não sabe do que ele gosta, ele não tem tempo para ele, qualquer hora é hora para ele estar ali ajudando a outra pessoa. Só que aquela pessoa que é sadia, que gosta de ajudar, que gosta de fazer o bem, que está pronta ali, caso você precise, você chama e ela ajuda, ela se preserva. Ela não vai de madrugada sair correndo para te ajudar pela 10ª vez. Ela não vai tirar tudo que ela tem dela para te ajudar. Ela tem o limite, ela sabe o limite dela e do outro. Ela preserva a sua identidade. Ela não permite que aquela pessoa que necessita de uma ajuda invada a sua vida. Ela dá o limite. O codependente não. Ele pega tudo para si, ele pega tudo que o outro precisa e transforma na sua grande necessidade, que é de se sentir útil, de se sentir amado. O codependente, ele tem uma tendência a colocar a outra pessoa numa redoma de vidro e afastar a pessoa dos outros, das suas outras relações. Por que faz isso? Porque se a pessoa, a pessoa com quem ele está se relacionando, mantiver contato com outros, os outros vão ajudá-lo. E ele perde. Então, muitas vezes, o codependente isola a pessoa com quem ele se relaciona. Cria situações em que mostra, tá vendo, as pessoas não aguentam as tuas queixas, as pessoas não gostam do teu jeito de ser, as pessoas não são assim mesmo, elas não são muito de ajudar, mas não te preocupa, eu estou sempre aqui. Então, o codependente, ele cria essa... deixa a pessoa isolada, mas para ficar ali se alimentando da dependência da outra pessoa. A Manalu, o dependente emocional, também põe na redoma, mas põe numa redoma num altar. Enaltece a outra pessoa. Ele busca fazer tudo, estar ali, preencher todos os espaços e todos os momentos, solicitando ajuda o tempo inteiro,
a pessoa fica isolada, né? Ela não consegue ir para fora porque ela só está dando o seu tempo para o dependente emocional. E o codependente não, ele isola porque ele quer consumir aquela pessoa o tempo inteiro. Mas assim, ó gente, não é todo mundo assim. Existem dependentes emocionais e codependentes emocionais de vários níveis. Algumas pessoas menos, outras num excesso. Mas o que importa nesta questão toda é que a pessoa consiga se identificar, consiga entender a sua forma de lidar com as relações e ver, é uma forma sadia, é uma forma em que eu fico bem, mas bem mesmo, não aquela coisa, eu me sinto satisfeito para esconder a minha dor e meu sofrimento. Eu me sinto bem na relação que eu tô feliz, há uma troca legal, seja relação familiar, amigos, amorosa, a outra pessoa que está ali sempre no meu lado, ela está feliz, ela demonstra realmente felicidade, ou ela se queixa de sufocamento, ela se queixa de não ter espaço, não ter tempo. Então, ouvir isso e tentar entender. Se existe isso, bom, isso não é saudável. Então, o que eu preciso fazer? Buscar ajuda. Buscar ajuda profissional para poder entender o porquê que tem esse comportamento. Por que precisa que o outro seja seu dependente? Por que precisa estar sempre extrapolando na ajuda, sempre oferecendo ajuda para todo mundo, o tempo inteiro? Por que não pode deixar as pessoas resolverem sozinhas as suas questões? Muitas vezes, nas terapias, na psicoterapia principalmente, as pessoas se dão conta que tudo isso começou lá na sua infância, na sua forma de se relacionar com a família em si, como se relacionava. Muitos codependentes, eles iniciam com relações complicadas com dependentes químicos ou alcoolistas. Porque a pessoa acaba tendo aquele sentimento que tem que fazer de tudo para que o outro consiga sair daquela situação. Então, muitas vezes, começou lá, um pai alcoólatra, um pai ou uma mãe dependente química, ou um irmão, alguma situação desse tipo. Pode ser uma relação em que a mãe tinha uma dependência muito grande do pai e, consequentemente, dos filhos, e os filhos tinham que fazer tudo para aquela mãe o tempo inteiro. Enfim, são várias e várias situações que podem acontecer e que levam a pessoa a manter esse comportamento e, assim, acabar se relacionando com os outros. Por isso, da importância da psicoterapia, porque a pessoa vai rever a sua história, fazer o entendimento e vai optar, eu vou mudar para melhor ou eu vou manter assim, que assim eu tenho meu ganho, por mais que seja secundário, mas tenho o seu ganho. Bom, gente, codependente, então, é isso, diferente de dependente emocional, mas muitas coisas parecidas aí. Gostou do vídeo? Dê o seu like, não esqueça de dar o like, é muito importante, o YouTube manda para muitas e muitas pessoas. Não assinou o canal? Assina, é importante ele crescer para eu continuar fazendo o meu trabalho. Comente, conhece alguém assim, já vivenciou alguma relação desse tipo, que é um assunto do seu interesse? Coloca aí no comentário, tudo será respondido e pode se tornar um novo vídeo. E compartilhe, gente. Muitas pessoas não sabem que existe codependência e que é diferente, apesar de às vezes parecer a mesma coisa, que dependência emocional. Muito obrigada por quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.